Boa tarde a todos. Daremos início à entrevista coletiva com o lateral Danilo Barcelos. A primeira pergunta é do colega Cícero Melo, ESPN Brasil. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que estão assistindo a entrevista. Boa tarde a você, Danilo Barcelos. Queria que você falasse o que representa para você estar na seleção do Bola de Prata da ESPN. Da 17ª rodada, você foi eleito o melhor lateral esquerdo. Se isso era um sonho que você tinha de criança, se acompanhava as eleições ano a ano do Bola de Prata. E queria que você falasse também de onde o Fluminense pode chegar nesse Campeonato Brasileiro. Inicialmente, todos achavam que o Fluminense ia brigar para a pré-Libertadores, no momento em 6º lugar. Você acha que o Fluminense tem condições de chegar pelo menos na pré-Libertadores ou, quem sabe, até uma Libertadores da América, Danilo? Boa tarde, Cícero, boa tarde a todos. Fiquei muito feliz, obviamente, que está na seleção da rodada. Acompanha há muito tempo, né? Já faz quase 8 anos de Campeonato Brasileiro e isso é um sonho recorrente na minha carreira. Venho buscando isso há muito tempo, mas acredito muito no meu dia a dia, no treinamento, um conjunto, né? Eu prezo muito aqui dentro, principalmente no Fluminense, o quesito família. Acho que se a gente está unido aqui hoje, todo dia um bom trabalho e conseguir levar isso para o dia do jogo, o conjunto vai fazer a diferença. Para mim, hoje, o que importa no Fluminense é o conjunto vencer, a gente continuar lá na frente da tabela e aí sim, aí, o prêmio individual é uma coisa à parte, né? Mas eu não me preocupo com isso, apesar de ter ficado muito feliz sim de estar na seleção da rodada, um prêmio muito importante. Acredito que se a gente continuar lá em cima, dá para arrancar mais umas premiações dessa daí e a gente continuar bem na ponta da tabela. Fiquei muito feliz e agradeço a todos. Sobre a posição na tabela, sobre o que a gente vai buscar, é muito recorrente, ainda é muito cedo para falar, né? A gente tem feito um bom campeonato até aqui, no meu modo de ver. Um campeonato muito difícil por tudo que a gente vem passando. E a gente espera manter essa regularidade. Pude falar há poucos dias sobre regularidade, né? Eu acredito muito nisso, nesse jogo a jogo, e é o que a gente está levando aqui para dentro de campo em todas as partidas. A gente não tem como falar nada mais que isso, a não ser que a gente vai entregar todo partido o máximo que a gente puder para conseguir as vitórias. Próxima pergunta, Carla Matera, Donos da Bola. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde para todos os colegas. Boa tarde para você, Danilo. Danilo, agora é a primeira oportunidade que a gente está tendo de falar diretamente contigo. Você chegou com uma carga de desconfiança, crítica. Para muitos isso podia acuar, intimidar, mas para outros pode servir até como um combustível, né? Afinal, estreia sempre deve dar um fiozinho de barriga, principalmente um desafio sempre. E agora você já está à vontade, já ganhou a posição, já fez um passo importante. Conta pra gente como é que foi esse caminho até agora. Boa tarde. Boa tarde, cara. Encarei como muita naturalidade, né? Muito tempo já nessa caminhada, a gente vai aprendendo algumas coisas. Eu sou um cara bem tranquilo, muito família. Eu entendo que em toda profissão tem sua crítica, tem seus elogios. Aqui não é diferente. O peso e a forma como foi só me mostra o tamanho da torcida do Fluminense, né? Eu fiquei muito feliz com minha vinda para cá. Acerto, posso te falar seguramente que foi uma das melhores escolhas da minha carreira. Estou muito feliz e fui muito bem recebido. Acho que isso corrobora para as coisas ir bem, né? Há tão pouco tempo, já estou me sentindo muito em casa e as coisas estão caminhando bem. Fico muito feliz da maneira que eu fui recebido, com o respeito que eu fui recebido aqui e espero levar isso aqui, essas boas lembranças do primeiro dia até o último dia que eu ficar aqui, espero ficar por muito tempo. Próxima pergunta, Vinícius Toledo, Explosão Tricolor. Boa tarde a todos, boa tarde, Danilo. Danilo, eu gostaria de saber de você até que ponto a presença do Fred ali na área facilita a vida do lateral. No último jogo a gente viu, né, no seu cruzamento para o primeiro gol ali do Fluminense, o Fred prendeu 2 zagueiros e o Luiz Henrique até entrou livre para fazer aquele golaço. E no segundo gol do Fluminense você curtiu ali como atacante, né? Se posicionou como atacante e fez o gol. Queria saber de você até que ponto facilita ali ter o Fred na área para o lateral. Como é que é o nome dele? O nome dele? Como é que é? Vinícius, boa tarde.
Facilita muito, cara. Eu já tinha trabalhado com o Fred em 2017 no Atlético Mineiro. A gente jogou uma Libertadores juntos, fomos campeões mineiros juntos. É um cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Posso te falar aqui que eu sou um fã assumido do Fred pela qualidade dele, por tudo que ele fez no futebol e principalmente aqui no Fluminense. Mas respondendo friamente sua pergunta, eu acho que facilita muito porque a qualidade que ele tem é muito grande. Eu posso te confirmar que toda jogada que tem de linha de fundo, eu procuro ele dentro da área porque é nossa referência, mas a movimentação dele facilita para os nossos outros companheiros. Isso é visível e ele tem se movimentado bastante, tem procurado ajudar ao máximo e isso tem feito diferença. É um cara que chama a marcação, como você falou, que faz a diferença naquele miolo que ele joga, então isso facilita para os outros companheiros, como o Luiz chegou sozinho para entrar na área, também teve uma boa visão da jogada e a gente foi feliz no jogo, no gol, né? Mas eu acredito muito no posicionamento do Fred, a gente conversa muito desde de lá de trás, né? A gente tem uma amizade boa e com certeza ele faz diferença dentro de campo. Com a palavra, Daniel Kaiser, Antena Esportiva. Oi, Danilo. Boa tarde, Claudinha, a todos que nos acompanham. Danilo, você falou agora há pouco que foi uma escolha muito acertada para o Fluminense, então eu queria saber de você, já que essa é a primeira vez que a gente fala com você, a gente sabe que você estava entre o Fluminense e o Cruzeiro, né? Como é que você chegou a essa decisão, essa escolha de ir para o Fluminense e como é que tem sido, então, essa sua adaptação? Você disse que todo mundo te acolheu muito bem, você já está 100% adaptado? Daniel, boa tarde, 100% adaptado, muito feliz. Como eu pude responder na primeira pergunta, eu acredito muito no dia a dia, eu sou um cara que me entrego bastante, independente de qual for o tipo de treino, ou independente de qual for o dia que a gente tiver aqui, eu fico muito feliz da maneira que eu fui recebido e como é aqui no Fluminense, né? A gente tem um grupo muito bom nas mãos e a gente tem caminhado bem, cara, tem coisa boa pela frente. Fico muito feliz da maneira que as coisas estão acontecendo, principalmente como a equipe tem se portado dentro de campo em cada partida que a gente está disputando. Sobre a minha escolha, confesso que foi muito difícil, eu tenho uma história muito bacana em Minas Gerais, todos sabem como aconteceu minha vinda para o Fluminense, mas eu falo friamente que foi a minha certa escolha, pois eu fiz uma caminhada boa no Rio de Janeiro no ano passado, estava no Botafogo, acho que era uma opção de carreira também, e eu fiz essa opção certa, minha família ficou muito feliz, meus filhos super adaptados, eu acho que pesou um pouco também a questão da minha família e essa chegada minha com essa ambientação rápida como foi aqui, tem me ajudado bastante. Próxima pergunta, Paulo Brito, Netflu. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, amigos. Danilo, queria saber por que você acredita que ganhou a posição do Egídio em tão pouco tempo e também o que você acha que acontece para o Fluminense ser o clube que tem o maior número de lesões desde a volta do futebol, a partir do início da pandemia do coronavírus, são 22 lesões, se eu não me engano. Boa tarde. Cara, eu acho que dia a dia o professor tem um grupo muito bom nas mãos, né? E ele sempre escolhe quem depende do jogo, quem está melhor para jogar. O Egídio é um baita jogador, a gente sabe disso, a carreira dele toda, como foi. Eu acompanho o Egídio desde muito novo, tenho um respeito máximo por ele. Eu acho que o dia a dia nosso faz diferença. Não acredito em posição cativa, respeito muito o Egídio, também respeito muito meus outros companheiros de posição. Eu acho que a gente tendo um grupo forte e essa mentalidade que a gente tem no dia a dia, a gente sim vai chegar nas coisas que a gente pensa lá na frente. Sobre as lesões é difícil eu falar, né? A gente vive um ano muito complicado, cara, muito complicado em todos os aspectos. A gente ficou 3 meses parado em casa, nenhum atleta que está aqui hoje no Fluminense, posso te confirmar isso, tinha acontecido isso na carreira. Eu acredito muito que não é só no Fluminense que tem essas lesões, em todos os outros clubes está tendo. Em número alto esse tipo de lesão, a gente tem que minimizar ao máximo e caminhando aos poucos, cara. Agora com tempo para treinar, com tempo para trabalhar e para descansar, eu acredito muito que vai diminuir. Nosso calendário também não ajuda muito, vocês sabem disso. É uma pena que a gente tem perdido vários companheiros, mas a gente torce que eles voltem rápido e que as lesões diminuem. Próxima pergunta, Álvaro Loureiro, Fox Esportes. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, colegas, todo mundo que vai nos acompanhar aqui nessa coletiva. Boa tarde, Danilo.
Até em cima disso, Danilo, eu queria falar sobre esse período, né, que o Fluminense tem agora de treinamento, sem jogos no meio de semana. É claro que não fazia parte dos planos do clube ser eliminado precocemente da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, mas agora isso pode se traduzir em algo positivo. Pode ser uma vantagem daqui para frente, diante dos outros clubes que estão enfrentando um calendário muito desgastante, né, por conta da pandemia? Muito obrigado. Álvaro, boa tarde. Acho que a vantagem é para a gente, né, para o nosso grupo poder trabalhar mais, poder estar mais inteiro nos dias de jogos. É muito difícil falar em vantagem para ser o vitorioso na partida, né? O futebol brasileiro é muito competitivo, tem muito jogador de qualidade. Eu acredito muito que vai ser vantajoso por essa questão de lesões, por número de treinamentos para o professor também, né? Porque não estava tendo praticamente nenhum. Para botar mais qualidade no nosso time, a gente chegar mais inteiro nos jogos. Mas falar que isso altera em resultado é muito difícil falar, porque a gente tem um futebol muito equilibrado. A gente vê partidas aí que a gente não imagina nunca que um clube vai ganhar e acaba ganhando dos que estão lá em cima. Então, eu acredito muito nessa parte que vai ser bom para a gente no dia a dia, com o Papito principalmente, porque vai ganhar tempo para trabalhar, e a gente conseguir transformar isso em jogo, aí sim a gente vai sair vitorioso. Próxima pergunta, Douglas Van de Kocken, Flu News. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Danilo. Pessoal presente que está assistindo. Danilo, eu queria saber de você, cara, um pouco em relação ao que a Carla Matera falou lá no início, sobre a sua chegada, que você chegou com uma certa desconfiança da torcida, e você veio para uma posição onde o titular até então, né, que era o Egídio, também já vinha sofrendo com muita desconfiança da torcida. Então eu queria saber como que foi essa sua chegada, sua relação com o Egídio, se houve alguma conversa ali entre vocês e até entre vocês e mais a comissão técnica, como vocês assimilaram essa disputa aí por essa posição. E até já emendando, queria saber também se o Fluminense meio que se torna refém, porque o próprio Cícero falou que a torcida e até muitos analistas não acreditavam muito do Fluminense brigando lá em cima. E agora briga lá em cima no G6 e a torcida está até vendo aí, podendo brigar pelo título. Então, vem algumas críticas, como contra o Ceará, por exemplo. Então, vocês se tornam refém pelo bom trabalho desempenhado até agora? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Douglas. A gente conversa diariamente, né? Desde quando eu cheguei, como eu falei, eu tenho um respeito muito grande pelo Egídio, né? Esse tempo todo jogando contra ele no futebol brasileiro, a gente se encontra bastante. Ele também teve uma passagem por Minas Gerais, né? Eu fiquei muito tempo lá. A gente se respeita muito e está em prol do Fluminense, cara. Eu acredito que todos nós preparados vai poder ajudar o Fluminense o máximo e entregar o que a gente espera lá no final do campeonato. Sobre a nossa posição na tabela, acho que a gente vive um bom momento, um momento de invencibilidade. O Campeonato Brasileiro é muito regular. Quem tem esse momento de regularidade posteriormente vai estar lá em cima na tabela, como a gente está agora, e a gente precisa manter o mais longe possível, né? Essa invencibilidade e os bons jogos. Acho que a gente vai se credenciar isso no jogo a jogo. Temos agora uma semana para descansar para o próximo jogo, né? Vamos continuar tendo uma semana de trabalho sempre. Então, eu acredito muito no dia a dia, no que a gente tem se entregado aqui nos treinamentos, para a gente poder entregar no jogo e lá no final do campeonato isso fazer diferença. Eu sei que o torcedor ficou chateado com aquele empate contra o Ceará, mas eu tenho certeza que esse empate lá na frente vai nos dar um respaldo para o que a gente sonha. Para finalizar, João Gurgel, saudações tricolores. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde a todos os colegas aqui da imprensa, quem estiver acompanhando. Danilo, você tem uma passagem por 2 dos 3 principais rivais do Fluminense, né? Em 2019, você atuou pelo Vasco, inclusive fez o gol do título da Taça Guanabara sobre o próprio Fluminense. Em 42 jogos, você fez 5 gols, um ótimo número até para um lateral. Em 2020, pelo Botafogo, você atua apenas 12 partidas, fez 1 gol, e você foi descrito pelo Odair, né, na coletiva lá que ele falou sobre você, como um lateral que tem como sua principal característica a defesa. Vendo esses números todos, ainda mais somado aos números do Fluminense, 5 jogos, 1 gol, 1 assistência, ainda não perdeu, um alto aproveitamento nos cruzamentos, você se considera um lateral mais ofensivo ou defensivo? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Caio? João? Boa tarde, João. Então, tem acontecido isso muito na minha carreira, né? Essa ofensividade, até por causa da bola parada, né? Se eu não me engano, no ano passado eu era, não sei se ainda tem esse número, mas eu era o lateral com mais gols no
no futebol brasileiro, atrás até só do Pikachu, e a gente jogava junto no ano passado. Enfim, cara, eu acho que eu treino muito a minha questão da bola parada, isso me ajuda na questão dos números, do cruzamento e tal, mas eu acredito muito na minha questão defensiva, tenho melhorado muito isso durante os anos, vários treinadores que eu peguei parecidos com o Papito me ajudou muito, e eu vinha com esse objetivo para cá, para melhorar ainda mais a nossa linha defensiva, e lá na frente a gente conseguir ter tranquilidade para fazer os gols, porque a gente tem muita qualidade do meio para frente, né? Se um momento ou outro eu conseguir ajudar com minha bola parada, como foi contra o Ceará, isso vem se repetindo na minha carreira, eu fico muito feliz. Eu estou aqui de corpo e alma e gratidão para ajudar o Fluminense em cada partida, me entregando o máximo. Se acontecer de ajudar com gols, melhor ainda, mas meu principal objetivo é a nossa linha de pato estar sempre bem sólida lá atrás e a gente conseguir manter bons resultados para a nossa parte da frente conseguir fazer os gols. Agradecemos ao Danilo, aos colegas da imprensa e encerramos aqui a entrevista coletiva com o lateral Danilo Barcelos.